Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos e minhas irmãs. Graça e paz da parte de Deus e de nosso Senhor e Salvador, Jesus o Cristo. Eu sou seu irmão em Cristo, mensageiro da luz. E nós vamos dar sequência da live de ontem, onde nós abordamos ontem, ensinando sobre a verdadeira possessão do gadareno, que nada tinha a ver com demônios ou com espíritos malignos, mas com todo o seu sofrimento e trauma psíquico, psicológico, as suas dores, as suas revoltas, os seus requerimentos, os seus protestos como cidadão e a sua rejeição pelos judeus, as suas tribulações, perseguições, opressões pelos gregos e pelos romanos. Por isso que hoje eu quero trazer essa palavra de ensinamento para você, porque há séculos os religiosos, os doutores da lei, têm, obviamente, cegado as pessoas, não é verdade? Tem enganado as pessoas, manipulado, prendido através da bitolação, da lavagem cerebral, as pessoas que não têm conhecimento da palavra de Deus. Portanto, nós vamos abordar aqui, desculpa, eu estava mexendo no celular, nós vamos abordar agora sobre o diabo. Ele existe ou não existe? É fato ou é mito? É real ou é mentira? Então, vamos prestar um pouco de atenção, lembrando sempre que nós não podemos aumentar nem um tio e nem um jota da palavra de Deus. O que passar disso é maldição. Nós não podemos ultrapassar as palavras de ensinamento de Jesus Cristo, de Yeshua, e tampouco pegarmos o Evangelho e fazermos dele a revelia, ao nosso modus, não é? Interpretar da nossa maneira para tirar vantagem, que é o que muitas pessoas fazem. Mas antes de entrarmos no tema, o diabo existe ou não? Ele é o maior mito que foi inventado? E eu vou usar um texto de um irmão abençoado chamado Everaldo Silva e Osmário Souza Santos, não é? Eu vou usar o texto dele que é muito bom, então eu peço licença. Mas antes de entrar no tema, eu quero ler com você uma passagem do Velho Testamento. Você vai aprender sobre essa questão, não é? Essa imposição, empoderamento teológico de uma teologia chula que impõe nas pessoas sobre possessão, manifestação demoníaca nas denominações, os cultos de sexta-feira, o sincretismo religioso, não é? Arruda, Espada de São Jorge, Vale do Sal, Água Benta, óleo ungido. Então, tá bom? Então, fica aí atento aí para você aprender e não ser mais vítima daqueles que estudam não para levar a palavra de Deus de forma amorosa, de forma vocacional, gratuita, visando a cura, a libertação e a restauração moral da personalidade psicológica da pessoa, mas visam o seu dinheiro, o seu patrimônio, visam enriquecimento em cima da exploração da fé. Mas olha só, antes de falarmos sobre diabo, demônio, essas coisas, para você aprender e não ficar mais com medo de nada, não é? Nós vamos ler aqui um texto de Amós. Deixa eu ver aqui, se eu acho que essa Bíblia aqui está bem, muito usada, né? Vamos ver se eu acho aqui o Amós. Espera aí. O Amós, capítulo, eu não vou achar. Tá aqui.
Opa, parece aqui, Amós capítulo 5. Olha que texto interessante. Antes de nós entrarmos aí nessa questão do diabo. O Amós capítulo 5, ele vai nos ensinar assim, não é? Ele vai falar assim: Deus falando através dos profetas, do profeta Amós ao povo de Israel. Amós capítulo 5, versículo 21. Você que gosta de frequentar as festas nas denominações, as campanhas, os rituais, não é? A campanha do sal grosso, o alecrim ungido, o que mais? A rosa ungida, não é? Vamos aspergir água ou óleo ungido e vai manifestar demônio, vai tocar na mesa ungida, vai passar no corredor de fogo, o diabo vai cair, vai ser tocado pelo terno do então, entre aspas, falso e pseudo profeta, e você vai cair demônio, ou vai cair pelo poder de Deus. Olha o que o Deus fala para Amós, capítulo 5, e versículo 21. Aborreço, desprezo as vossas festas, e com as vossas assembleias solenes não tenho nenhum prazer. E ainda que me ofereçais holocaustos e vossas ofertas de manjares, não me agradarei, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais cevados. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias das tuas liras. Antes corra o juízo como as águas, e a justiça como o ribeiro perene. Apresentaste-me, vós, sacrifícios e ofertas de manjares no deserto por 40 anos, ó casa de Israel. Sim, levastes Sicute, o vosso rei, Quium, vossa imagem, e o vosso Deus estrela, que fizeste para vós mesmos. Por isso vos desterrarei para além de Damasco, diz o Senhor, cujo nome é Deus dos exércitos. Você tem que prestar atenção que tipo de meio ou contato de fé estão ensinando para você na sua igreja, a doutrina, o dogma, o meio de você se chegar a Deus, porque você pode estar se tornando um dependente, digamos, químico espiritual. Você pode estar ficando viciado em envelope, viciado em campanha, viciado em oferta, viciado em comprar livros, viciado em comprar mezuzá, viciado em comprar o perfume do Valdemiro, viciado em comprar o carneiro do Gideão, o carneiro da Trindade, viciado em comprar terços, imagens, viciado em dezenas de coisas que são heresias oriundas do paganismo e que agora faz parte do sincretismo dentro da igreja. Eu ouso, não vou usar, mas eu vou dizer com coragem, raramente hoje nós temos homens de Deus e pastores de verdade, convertidos a Jesus Cristo e movidos pelo Espírito Santo. Nós temos hoje, nos altares das empresas, chamada igreja, que nem altar é um tablado e um púlpito, um atril, onde os caras põem terno, gravata, a Bíblia na mão, e eles, disfarçados, cognonimados de pastores, presbíteros, evangelistas, obreiros, padres, homens de Deus, profetas, ungidos do Senhor, missionários, apóstolos, eles são marqueteiros da fé. Eles são exploradores da fé. Eles são malandros que vivem do seu dinheiro. Vivem do seu ganha-pão com todo o suor e o teu sangue. Se você não der dinheiro, não tem igreja, não tem culto, não tem oração, não tem palavra, não tem nada. Sabe por quê? Porque Deus não está lá. Deus está dentro de você. Basta você se redescobrir isso. Então você vê que aqui Deus fala através de Amós, no capítulo 5, que ele não tem prazer nas reuniões, nos cultos dessas denominações que hoje não adoram a Deus, muito menos a Yeshua ou a Jesus, o Messias. Elas adoram a Mamon, elas adoram ao dinheiro. Por isso que eu faço um desafio para você agora.
ligue a sua televisão lá no canal da Renascer. Você vai ver desde a manhã até a tarde, até a noite, você vai ver a Bispa Sônia, você vai ver o apóstolo Hernandes, todos eles vão estar lá de pé, né, ouvindo as pessoas e instigando, incentivando, persuadindo as pessoas, sugestionando as pessoas a terem casa, carro, emprego, vitória, saúde, se fizerem o voto do carnê do Gideão, da conquista, ou se fizerem o voto do carnê da Trindade, etc, 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 e tantas outras denominações fazendo a mesma coisa. Pequenas igrejas e grandes negócios. Eu sei que essa palavra incomoda, mas ela é a palavra de Deus. Você está em busca de Deus ou você está em busca de uma melhora de vida? Quer melhora de vida? É simples, estuda, termina os seus estudos, faça curso, faça ETEC, faça FATEC, procure bolsas e meios para você se formar na vida e aí sim você vai conseguir as coisas. Mas usar a Bíblia, usar Deus, usar Jesus para se dar bem em meio a um mundo que tem milhões de miseráveis, pobres, famintos, isso não é ético, não é correto e não é Deus que está te abençoando. Vai por mim não, vai pela palavra de Deus. Lembra quando Jesus, ao ser julgado perante o povo, o Yeshua, Pilatos pergunta ao povo: a quem vocês querem que eu solte? Jesus de Nazaré ou a Barrabás? E o povo, inflamado, contaminado, intoxicado pela religião, pelo dogmatismo, pelo judaísmo na época perverso, pelos fariseus, clamava Barrabás. Você percebe como que nós, seres humanos, somos capazes de entrar numa onda, num modismo, mesmo que seja na contramão da espiritualidade de Deus. Mesmo que nós nos arrisquemos e nos coloquemos vulneráveis a todo sortilégio de energia ruim da lei do retorno. Veja, ele pergunta a quem vocês querem que eu solte, Jesus de Nazaré ou a Barrabás? Jesus não havia cometido, não cometeu nenhuma falha, nenhum pecado, nenhum crime contra a lei judaica, contra a lei grega, contra a lei romana. Jesus nunca roubou, nunca cometeu um escândalo aos olhos da política de Roma. Jesus nunca transgrediu qualquer lei. Ele seguiu tudo, ele cumpriu tudo direitinho. Mas Barrabás já era ladrão, assassino, homicida, um homem pederasta, um homem da vida, do mundo. E mesmo Barrabás, com toda essa carga de pecado, de crime, de perversidade, de maldade, as pessoas preferiram dar uma oportunidade para Barrabás. Porque naquele momento, para o judaísmo, para o monopólio, para o comércio, para o capitalismo religioso, para a junção entre laicismo e religião, Roma com seu império e o judaísmo, naquele momento era mais interessante para eles um burro, um pecador, um inútil, suportariam até mesmo os seus assaltos, os seus protestos, suportariam até mesmo assassinatos e homicídios, mas não suportariam dar oportunidade de vida, continuidade a Jesus. Por isso gritavam: crucifica-o, crucifica-o e soltem a Barrabás. O Espírito do Eterno, Hashem, o Todo-Poderoso, o Criador, nos dias de hoje, também tem clamado na igreja. O Espírito de Deus também tem sido exposto todos os dias, nos púlpitos, nos altares das denominações. O Espírito de Jesus Cristo, todos os dias, tem passado pelo vitupério, pelo constrangimento e pela vergonha de não ser escolhido. Porque não interessa para as pessoas a espiritualidade. Não interessa para as pessoas o reino dos céus.
Não interessa para as pessoas a morada que Jesus prometeu. Não interessa para as pessoas a Nova Jerusalém. Interessa para as pessoas o reino aqui e agora, o dinheiro. Interessa para as pessoas a casa, o carro, a comida, a roupa. Interessa satisfazer as vontades da sua carne. E para isso, nem que preciso for, crucificar Jesus todos os dias de suas vidas, indo nesses templos e optando por Barrabás, optando pelos ladrões, homicidas, assassinos, traficantes, cafetões, adúlteros, prostitutos, safados da religião, que usam o nome de Deus, usam a Bíblia Sagrada para contaminar você. Trocam Jesus hoje pelo espírito de Barrabás todos os dias nos seus altares. Desprezam o Filho de Deus. Desprezam o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Desprezam cada chicotada, cada rasgo, cada corte, cada chicotada nas suas costas, desprezam a sua caminhada via crucis, na sua paixão, desprezam os pregos cravados nos seus pulsos e nos seus pés, desprezam as agonias, o corpo todo linchado de Jesus, desprezam o assassinato de Jesus Cristo em troca dos falsos profetas, em troca da negociata, da barganha. Por isso, Deus, através do seu Espírito, vem clamando através dos seus escolhidos, vem clamando através da própria Bíblia Sagrada. Saiam de dentro desses lugares. Ore a Deus. Saia de dentro. Quem é? A Carla Maciel. Shalom, paz do Senhor, seja bem-vinda. Saia de dentro. Não ouça. Quando você ouvir um pastor, um bispo, uma episcopisa, porque bispo é errado, feminino de bispo, quando você ouvir uma pessoa dizendo que você deve dar dinheiro para a igreja, dizendo que você deve apresentar-se lá com dízimo, oferta e voto, essa pessoa não tem compromisso com Jesus, nada disso. Nós vamos agora entrar no tema. Daqui a pouco eu te chamo, tá, irmã? Carla Marcel, paz do Senhor. O diabo existe ou ele é um mito? Nós vamos começar lendo lá no Apocalipse, tá bom? Se a minha bateria acabar, aguardem que eu volto. Aqui tá uma maravilha às vezes. Vamos lá para Apocalipse, deixa eu ver aqui. O livro de Apocalipse, capítulo 12, e versículo 1, eu tenho que ser rápido, porque esse estudo ele pode se delongar muito, tá? Então, o Apocalipse, em grego, quer dizer revelação. Vamos compreender que a Bíblia, as Escrituras, é um livro oriental, e segue toda a sua simbologia, todos os seus mitos e simbologias orientais. Está escrito na Bíblia que temos que... Eu não entendi, irmão. Conclui aí. Vamos lá. O Apocalipse. Está escrito na Bíblia que temos que dar o dízimo. Está escrito mesmo. Mas que tipo de dízimo, não é verdade? Isso a Bíblia fala. É verdade, a Bíblia fala em Malaquias 3:10. Mas que tipo de dízimo, irmã Carla Marcial? Dinheiro? Moeda? Cheque? Cartão de crédito? Cartão de débito? Anel? Joia? Carro? Casa? Não. E é por causa disso que o templo foi destruído, e é por causa disso que Israel pagou um preço muito grande. Porque o dízimo na Bíblia Sagrada, se a senhora for olhar em Deuteronômio, quando Moisés institui o levirato, né, com o seu irmão Araão, os levitas, os sacerdócios, das 12 tribos, só a tribo de Levi não trabalhava porque cuidava das coisas de Deus, cuidava das coisas do sacrifício, do altar, da expiação do pecado do povo, lá na tenda. Então, não, dinheiro não, irmã. Não é dinheiro não. Então, naquele tempo de Moisés, não era dinheiro que se dava. O dízimo era 10% de tudo que produzia na terra. Para quê? Para sustentar das 12 tribos, todas estavam livres, todas tinham que trabalhar.
Todas tinham direito de ter casa, posse, prosperidade, mas a tribo de Levi, ela era sustentada pelas 11 tribos, porque eles ficavam 24, 48 horas só intercedendo pelo povo, só oferecendo, sacrificando para o povo. Então, assim, as 11 tribos trabalhavam e davam para a tribo de Levi, não é? Que seria Araão e seus filhos, alimentos, os frutos da terra, 10% de tudo que eles colhiam, não é? Da terra, dos pomares, dos animais, para o sacrifício, para que a tribo de Levi não ficasse desamparada, porque serviam a Deus, ok? Então, nunca foi dinheiro. Dinheiro veio entrar na questão do dízimo depois que o povo hebreu passou por muitos cativeiros e se envolveu e se contaminou com outras religiões, onde aprenderam, os seus líderes e sacerdotes aprenderam a ofertar ou a dizimar as suas entidades pagãs, que nunca existiram, com dinheiro. Por quê? Você acha que o Egito, que o egípcio, você acha que babilônio, você acha... Ah, Dicileia, boa tarde, Dicileia. Meus parabéns, eu não sei se você viu lá, eu coloquei os meus parabéns para você lá. Que Deus te abençoe poderosamente, Dicileia, e que você continue a sua caminhada, a sua missão, na sua luz, na sua fé, na missão de dar nutrição ao templo espiritual de cada pessoa, porque você é uma médica nutricionista e também é uma pessoa iluminada por Deus. Meus parabéns. Finalzinho do Salmo 91, Terrelim, diz assim: porque conheceu o meu nome, dar-te-ei abundância de vida. Que maravilha, longevidade. Porque você conhece a Deus da forma mais simples e mais maravilhosa, enriquecedora, pela luz que você passa. Você tem muitos anos de vida e muitas bênçãos e vitórias para viver. Tá bom? A irmã Carla Marcel disse que o seu filho, ele é levita. Olha, irmã, o seu filho, ele é um adorador. Vamos colocar os pingos nos is, Carla Marcel. Muitas igrejas modernas do ramo pentecostal assumem e aderiu esse termo levita. O levita é aquele que ajudava o sacerdote no templo. O levita nunca louvou, o levita nunca cantou no templo. Né? Havia as pessoas que tocavam harpas, cítaras, etc. Mas não eram os levitas. Os levitas estavam lá para ajudar no corte dos animais, na expiação do sangue, não é? Para limpar o templo, etc, etc, etc. Então esse termo, quando a gente fala assim, o meu filho é levita, a minha filha também ela canta. Ela canta na Assembleia de Deus, onde ela se sente bem. Né? E não sou eu que vai tirar minha filha de dentro de uma denominação dessa. Porque mesmo eu não concordando com um monte de coisas, de dogmas, de doutrina, de imposição religiosa, eu prefiro a minha filha lá dentro do que no funk, no mundo aí fora, não é perdida. Então, ela veio dizer para mim, pai, eu sou levita. Eu falei, não, você é uma adoradora. Você adora, você louva a Deus. Primeiro, porque você não é descendente dos levitas, da descendência de Arão, irmão de Moisés. Segundo, porque templo não existe mais, só existiu o tabernáculo, a tenda, o tabernáculo, o primeiro templo, que foi derrubado por Nabucodonosor, e o segundo templo em Jerusalém, na época de Cristo, que foi derrubado no ano 70, que hoje só tem os muros lá da Lamentação. Então, não existe mais levita, não existe mais o ministério dos levitas, aqueles que serviam no templo. Presta atenção, templo só existiu um, que foi derrubado lá pelo general Tito no ano 70, ok? E que foi rejeitado por Yeshua, por Jesus, e disse, não ficará pedra sobre pedra, etc, 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 o qual também disse a mulher samaritana, lá no poço de Jacó. Chegará um dia que os meus adoradores não adorarão o Pai, não adorarão a mim, não adorarão a Deus, nem aqui nesse monte histórico, patriarcal de Jacó, não é? É um poço de Jacó, muito menos no templo, em Jerusalém. Porque os verdadeiros adoradores de Deus o adoram em espírito e em verdade. Não é adorar no templo, adorar na roupa, nas vestes, no cabelo comprido, na saia comprida, ok? Então não existe levita hoje,
porque levita é um trabalho sacerdotal. Não tem, porque não tem o templo mais lá em Jerusalém. Ok? Então, assim, deixa eu sintetizar. Levita, sacerdote, essas coisas, é todo aquele que faz a obra de Deus através do amor e da caridade ao próximo. Ponto final. Mas aquele levita, esse não existe nem aqui e nem na China. Tá bom? Agora, vamos. Se eu for dar oportunidade para todo mundo, eu não vou conseguir concluir aqui. Tá bom, irmãos? Só mais um minutinho, tá? Eu tô vendo aqui os irmãos que querem participar. Deus abençoe. Então vamos lá. O diabo existe ou ele é um mito do mundo? Vamos lá. O Apocalipse, que é a palavra grega chamada Revelação, diz assim, capítulo 12. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. E achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse, não é? Deixa eu ver aqui. A gente tem que entender que o Apocalipse, ele é um livro que ele tem muitas analogias e muitos símbolos daquela época. Você imagina se João escrevesse o Apocalipse e os presos ou os carcereiros romanos lessem o livro de João e vissem que ele estava atacando o Império Romano, atacando Herodes, atacando os gregos, atacando as autoridades. Então, o livro de Apocalipse, ele na verdade é escatológico, fala das coisas futuras, claro que é, mas Apocalipse pode se entender e se interpretar pretérito, futuro, presente, etc, etc. Vai do seu conteúdo cultural, histórico, bíblico, etc, etc. E dos acontecimentos do mundo. Então, é mais uma questão de código para passar disfarçado pelos imperadores, pelos políticos, pelo sistema carcerário e penal de Roma. Imagina, naquele tempo não tinha brincadeira. Naquele tempo era chicote, era queimado vivo, era decapitado. Então tinha que ser esperto, tinha que usar as linguagens que foram incorporadas na cultura hebraica e judaico-cristão, que foram incorporadas através das simbologias de outras etnias, de outros povos, como medos e persas, os árabes, os gregos, Minotauro, Zeus, Medusa, Hades, o deus do inferno, etc, etc. Mitologia, nada real, nada literal, ok? Agora sim, olha só, 90%, irmãos, do povo que está dentro das igrejas estão com medo. Tem gente que tem medo de ir para o inferno, tem gente que tem medo de andar na rua, o diabo pegar, o demônio, tem medo de perder a salvação, não é? E isto é o que mantém as pessoas dentro das igrejas. Essa é a jogada de mestre teológica que foi inventado lá mesmo no IV século, como eu disse antes, e também pelos pais da igreja. Imagina você que no início do cristianismo, do catolicismo, depois dos apóstolos, você pensa bem, pegaram as imagens dos deuses gregos, o deus Pan, o bode, pegaram a asa do morcego, pegaram os contos, as fadas, as fábulas, criaram os gárgulas, aqueles seres com pé de bode, com o corpo da cintura para cima de homem, com chifre e com asa de morcego, e colocavam dependurados nas suas catedrais, não é? Como na França, a catedral famosa da França, e tantas outras igrejas e dioceses que tem por aí, e prédios históricos.
os quadros que o Vaticano mandou pintar sobre fogo, sobre inferno, sobre diabo com o tridente. O tridente vai fazer menção a Netuno da mitologia grega, não é verdade? Para espetar as almas, levar para o fundo do mar, simbolizando a morte. Pegaram o Hades, que é o deus da morte também, na mitologia grega. Enfim, fizeram uma bela de uma salada, misturaram tudo, porque isso ia colocar medo nas pessoas. Por quê? As pessoas não tinham acesso às escrituras como hoje você tem. Então, um livro dito, palavra de Deus, sagrado, como eu creio que é, mas cheio de adultérios, erros, acréscimos, muita coisa fora do original sinaítico, não é? Do hebraico, do grego, do aramaico, muita coisa grega, mitologia que está injetada, colocaram de propósito para colocar medo na sua vida, principalmente o diabo. Então, assim, continuando a ler aqui, e agora eu vou ler Apocalipse capítulo 20, quer ver? Olha só, a gente vai chegar, calma aí. O Apocalipse capítulo, deixa eu ver aqui, 20, versículo 1 diz assim: Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou no abismo, fechou e pôs selos sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que se completasse os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um tempo. Olha só, não é? Apocalipse 20, versículo 1 ao 3. Essa passagem, ela não é de forma literal, ok? Essa passagem não é literal, ela é figurativa. Não é um dragão, é uma figura de linguagem. O texto não é real, é isso que eu quero que vocês entendam. Parece filme, não é? Parece filme do Senhor dos Anéis, do Harry Potter, da Guerra dos Titãs, parece Perseu, o caçador de raios, tudo mitologia grega. Aonde que você já viu uma mulher vestida de sol com uma lua debaixo dos seus pés? Isto não pode ser entendido de forma literal, nunca. Vamos avançar para a figura do dragão. Eu quero que você aprenda isso. Não é? Eu não estou aqui para destruir. Desculpa. Aqui esquenta. Quando eu começo a falar aqui, pega um fogo lascado aqui, esquenta muito. Eu não estou aqui, meus irmãos, evangélicos, cristãos, pentecostais, para destruir a sua fé, mas simplesmente para esclarecer as pessoas a verdade, não é? Quantas pessoas têm medo, não é, de feitiço, de macumba, disso, daquilo outro? Quantas pessoas, até o termo macumba é um termo que eu gostaria de corrigir, porque há um preconceito e uma discriminação muito grande com as religiões afrodescendentes. Ah, fulano é macumbeira, fulano é macumbeiro. Toma cuidado, porque o racismo, não é, o empoderamento branco, ariano, caucasiano, perjurou muitos termos da cultura africana. Macumba é um instrumento de percussão que se toca. Qualquer música, cântico lá da África se toca com macumba, como se fosse um cavaquinho, como se fosse um reco-reco. Agora, se o macumbeiro, que é o músico que toca macumba lá na sessão dele, né, na fé dele, para quem ele toca, isso é outra história e nada tem a ver com feitiço. Vamos aprender a respeitar o outro lado, a respeitar as casas, cada um no seu quadrado. Por isso que essa mensagem de hoje vem para desmistificar e tirar da sua cabeça que o fulano da religião de matriz africana é macumbeiro, é satanista, é do demônio, é do diabo. Os verdadeiros diabos, demônios, são aqueles que são exploradores e sugam o dinheiro da sua vida e sugam a sua mente, sugam a sua inteligência, submete você à bestialidade, submete você ao fanatismo religioso.
onde você perde noção, onde cria divisão na sua casa. Ah, eu não vou mais na casa da minha mãe, porque minha mãe é católica. Não posso pisar lá porque eu sou santa, eu sou santo, eu sou convertido, ela é do mal, ela é idólatra. Ah, eu não vou mais na casa de fulano, porque fulano é testemunha de Jeová. Ah, eu não falo mais com a vizinha porque ela é espírita. Jesus, ele acolhe ou ele divide as pessoas? Ele aflui para si ou ele separa? Ele abraça ou ele agride ou ele dá pontapé? Ele é uma ovelha, o cordeiro mudo, ou ele é um bode com chifre para dar cabeçada e chifrada nas pessoas? Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, disse Jesus. Então para com essa história de ficar usando, né, alguns termos africanos que você, por ignorância cultural e religiosa, não conhece e acaba ferindo as pessoas. Ok? Vamos lá então. O dragão. O Apocalipse que nós lemos falou muito sobre o dragão. E muitas pessoas imaginam a imagem, a figura de Satanás como um dragão mesmo. Animais mitológicos, gente. É isso que o João vai usar na ilha de Patmos quando começa a escrever o livro de Apocalipse. Animais mitológicos eram comuns na literatura antiga, nas escrituras. As figuras eram utilizadas para denotar os poderes maus e autocráticos, expressões humanas de poder, tirania e resistência ao reino de Deus. Olha só os exemplos que eu vou dar para você. Daniel capítulo 7. Deixa eu ver se eu acho aqui. Vamos ver aqui para Daniel. Ô, meu irmão, Deus abençoe. Eu quero que vocês participem, mas se eu for falar com todo mundo, eu não vou conseguir concluir, porque tem muita coisa para passar. E eu tenho que passar rápido antes que a minha esposa chega e começa a cortar, porque ela quer entrar. Então vamos lá, deixa eu ver aqui, Daniel. Deixa eu ver aqui. É porque as pessoas, eu tenho dó, porque eu não... É inadmissível para mim, para você também, para todo mundo. A gente passa 6 anos, 7, 8, 10 anos num seminário, estudando, e se informa, e estuda isso, e estuda aquilo, para chegar, ou no dia de hoje, a gente faz as coisas com tanto amor, com tanto carinho, com tanta dedicação a Deus, para ver um monte de cara hoje, cada um abrindo uma igreja na esquina do seu bairro, cada quarteirão tem uma esquina pentecostal, tem todo mundo pulando, usando Bíblia. Então ninguém quer trabalhar. Abrir igreja virou um negócio. A dizer que é pastor, que é escolhido, virou um negócio. Virou um negócio promissor. Por quê? Porque todo mundo vai dar dinheiro, porque todo mundo tem medo da doença, porque a doença é do pecado, porque a doença é do diabo, porque tem espírito maligno, porque tem feitiço, porque tem isso, tudo na vida das pessoas. E para isso, as pessoas têm que pagar, senão elas não são libertas, não são curadas, o casamento não volta, senão elas não prosperam, senão elas não arrumam emprego, senão elas não entram no céu e ainda vão para um lugar chamado inferno. Que é isso, gente? Não é isso que Deus revelou para o povo. Não é isso que Deus revelou em Jesus Cristo. Não é isso que Jesus veio trazer para cada um de nós. Não é? E as pessoas ficam doidos da vida. Tem um aí que está lutando no Facebook para tirar a minha página, tirar o meu canal do YouTube. Tá bravo. Até ameaça de morte eu já recebi de um apóstolo lá do Rio de Janeiro. Deixa eu ver aqui o livro de Daniel. Peraí, entre os profetas, aqui, Ezequiel. Vamos avançar aqui. Eu quero ler Daniel 7 para você. É que essa Bíblia... Aqui, achei. O Daniel capítulo 7 e versículo 17 vai dizer assim. Olha só. Estes grandes animais, que são 4, são 4 reis que se levantarão da terra. Ok? Quando se coloca o dragão no Apocalipse. Entenda que não é um animal literal. O dragão vai expressar, ele vai simbolizar poder, autoridades políticas, monarcas e reis. Olha o que Daniel diz no seu sonho. O sonho sobre os 4 animais. Daniel capítulo 7, versículo 17. Estes grandes animais são 4. São 4 reis que se levantarão da terra. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo o sempre, de eternidade em eternidade. É escatologia pura na veia isso aqui. Mas também é a realidade que vivemos. Políticas, Estados Unidos, não é? Rússia, China, Alemanha.
grandes impérios, grandes poderes, não é? Colocando nos dias de hoje, porque no tempo de Daniel seria aqui os medos e persas, Babilônia, os gregos, o império de Helena, o império de Roma. A gente não pode... Presta atenção vocês, Paulo diz, quando eu era criança, eu agia, pensava, cogitava, supunha as coisas, imaginava como criança. Quando você era criança, você não acreditava no Saci Pererê, na mula sem cabeça, não é? Não tinha medo do lobisomem, essas coisas? Então, eu também tinha, morria de medo. Não é? O meu avô com aquele nariz dele de espingarda e aquela barba comprida, quando eu ia dormir na casa dele, e eu dormia no quarto com ele, a janela aberta, o céu no interior com aquela lua, e eu via o nariz dele e a barba. Para mim aquele homem era um lobisomem. Eu até fazia xixi, eu até mijava nas calças de medo. Todo dia de medo. Fora isso, à noite, em roda da fogueira, no interior, contavam as histórias, né? E que ele viu a mula sem cabeça passando ali na estrada de terra, depois da porteira, e tinha tantas coisas de lobisomem, que misericórdia. Claro, era o meu mundo de criança, a minha infância. E eu até acho legal isso, porque não deve tirar isso da criança. Deve-se respeitar as fases, não é, pedagógicas da criança, respeitar o seu mundo, né, naquilo que ela acredita naquele momento. Tem gente, tem pai que é muito sem graça. Ah, isso não existe, isso não existe, isso não existe. Acaba com a infância da criança, acaba com a inocência, com o que ela acredita. É muito feio isso, você que faz isso. Então, Paulo disse que nós somos adultos. Nós somos adultos. Márcia Sena, muito boa tarde. O Kleber Rocha, boa tarde. Kleber Rocha. O Kleber Rocha está me fazendo uma pergunta aí. Ô Kleber Rocha, veja bem, muitas pessoas perguntam isso, né? Se eu sou judeu, por que eu uso aqui o kippah na cabeça? Eu vou te responder rapidinho. Ô Kleber, por parte da minha avó, bisavó, pelo fato deles serem portugueses e serem ascendentes de judeus de Portugal, e também com a mistura da Espanha, eu faço questão de honrar essa minha ascendência. Não para dizer que sou melhor do que você, que sou escolhido, que sou não sei o quê, que sou judeu. Não é? Eu sou apenas ascendente e bem longe, entendeu? Bem longe. E até eu contar a história vai demorar muito, de processo, tem um processo para saber, pelo sangue, pelo nome, e blá blá blá, pelas histórias. Então eu não vou me ater muito a isso. Mas está respondido aí a sua pergunta, tá bom? Bora lá. Então Daniel está nos ensinando e dizendo que, capítulo 7 e versículo 17, estes grandes animais, que são quatro reis que se levantarão da terra, ok? Quando Apocalipse e Daniel, esses livros escatológicos, que falam das coisas, dos acontecimentos dos últimos dias, falam sobre animais de forma complexa, abstrata, são impérios, são reinos, são questões políticas que irão acontecer e que estão acontecendo no mundo, tá bom? Olha só, voltando lá, vamos para Daniel capítulo 8, na próxima página, e versículo 20 e 21, vai dizer assim também, ó, aquele carneiro com 2 chifres que viste, olha o que Daniel fala, aquele carneiro com 2 chifres que viste, Daniel fala que é demônio, que é o capeta, que é o sete pele. Daniel, eles nem pensavam nisso. A palavra daimones vem do grego. Eles nem pensavam em Satã, o povo hebreu, o povo de Israel. Acrescentaram na escritura Satã, para dar aquela floreada de coisa mágica, de o bem contra o mal. Calma, não é? A palavra Satã vem do árabe Rassatã. Eles acreditavam, eles criam nessas coisas. Percebe que os povos fora da presença de Hashem, fora da presença de Jeová, fora da Torá, fora da lei pura, essas pessoas desenvolveram as suas crenças mentais, desenvolveram as suas entidades, os seus deuses, como Baal-Zebu, como Dagon, etc. Eles criaram isso, como Moloque, para exacerbar os desejos de dentro deles mesmos. Mas nunca tiveram contato ou compromisso com Deus verdadeiro, o Criador dos céus e da terra. E aí Israel se mistura nesses cativeiros que passaram várias vezes,
e acabam sendo obrigados a adorar esses deuses e acabam aderindo, acabam se distanciando, porque cada cativeiro de Israel não foi 5 anos, 10 anos, foi 100, 200, 300, 400 anos por aí. Entendeu? Então, geração vai indo, vai nascendo, vai morrendo, vai nascendo e vai se distanciando da palavra, da Torá de Deus, né? Daquele tempo. E aí vai se contaminando, e aí vai trazendo para dentro de um outro judaísmo, um sincretismo, um panteísmo, uma bagunça total, até ter uma Bíblia cheia de deuses que nunca existiram, ok? Então olha só, Daniel 8, e versículo 20 vai dizer, a visão sobre um carneiro e um bode. Aquele carneiro com 2 chifres que viste são os reis da Média e da Pérsia. Não são espíritos, não são demônios, não é o chifrudo que está chegando, ok? Vamos para mais um texto. Isaías 27, versículo 1. Esse Isaías agora está para cá. Isaías 27, versículo 1. Eu tenho que ser rápido porque esse texto, se eu não terminar hoje, eu termino amanhã, eu prometo. Tá bom? Isaías 27, versículo 1. Cadê aqui? Isaías 27, versículo 1. Deus ama o seu povo e o salva. Olha só. É isso mesmo? É. Naquele dia o Senhor castigará com a sua dura espada, grande e forte, o dragão. Olha só. O dragão, vírgula, serpente veloz. E o dragão, serpente sinuosa. E matará o monstro que está no mar. Tá vendo? Essa profecia de Isaías, a palavra dragão, ela quer dizer, é uma palavra originária do grego, pessoal. Viu, irmãos? Que significa dracon. Dracon, D-R-A-K-O-N. Dracon, dracon, usada para definir grandes serpentes, como está escrito em Apocalipse, capítulo... deixa eu ver aqui. Apocalipse, capítulo 12, não é? E versículo 9, que vai dizer assim: e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente. Notou que toda vez que os textos bíblicos discriminam, registram a palavra dragão, ele associa a serpente. Entendeu? Associa a serpente. Vamos lá. Cadê aqui? E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Ixi, agora pegou, hein? Misericórdia. Vamos lá ver isso. Então, em Apocalipse 12, 9, essa palavra aqui, dracon ou dragon, ou melhor dizendo, antiga serpente, a palavra antiga do grego quer dizer arcaios, que significa o que tem sido desde o começo, original, primeiro, antigo. Faz menção à serpente, qual João chamou de Satanás, palavra de origem aramaica que expressa um adversário, alguém que se opõe a outro em propósito ou em ação. Sabe quem é o verdadeiro diabo ou Satanás, adversário? É aquele que se impõe contra os seus sonhos, os seus projetos. Sabe aquele seu colega que puxou o seu tapete? Sabe aquela sua colega que puxou o seu tapete, tomou seu namorado, o seu noivo, o seu marido? Sabe aquela que vive tentando, se insinuando para o seu marido? Ela é um diabo, porque ela é uma opositora, ela se opõe contra os seus sonhos, a sua vida e a sua felicidade. Tudo aquilo que vem na nossa vida em oposição é diabo. Não diabo como um ser, um espírito, uma energia, mas diabo com a energia que está dentro da pessoa. É a pessoa, é a inveja, é a vontade de querer ter algo mais do que o outro. Só um minuto, deixa eu ver aqui. Que tá pitando aqui no celular, tem que arrumar. Aí. Pronto. Espera só um minuto, espera aí, pessoal. Deixa eu ver. Não. Ok? Não, aqui não tem nada a ver, não. Tá bom assim. Vamos deixar assim. Vamos ver se assim fica.
Ixi. Misericórdia. Olha aí, ó. Olha a oposição aqui no meu celular, tá vendo? É o diabo. Tô brincando. Então vamos lá. Então é isso, tá bom? Olha só. Vamos continuar aqui. Vamos para as 7 cabeças, não é? Então você entendeu que a palavra serpente, quando João chama serpente, Satanás, serpente, ele está querendo dizer que é adversário, alguém que se opõe em outro propósito ou ação. As 7 cabeças destacam o quê? Nessa serpente ou nesse dragão apocalíptico, não é? Essas 7 cabeças, pessoal, elas são integrantes da casa de Herodes, em detrimento de 10 chifres, movido, ou seja, 10 chifres, motivos pelo qual os diademas, que são coroas, no dragão, estão sobre as cabeças, uma vez que dentre os membros desta casa, 7 tornaram-se monarcas. Então, essas 7 cabeças, esses 10 chifres, referem-se à dinastia de Herodes. Aí você vai começar a entender as coisas escatologicamente, didaticamente, direitinho, não com essa mente, uma mente cheia de fábula, uma mente fantasiosa, não é? Ai, um dragão com 10 chifres, misericórdia, o sangue de Jesus tem poder, tá amarrado. Calma! Olha só que bacana, que legal. Agora aqui tá dando falha de novo. Eu preciso arrumar, porque senão eu vou perder. Só um minuto. Deixa eu ver aqui. Esse aqui tem que ficar aqui, porque ele me dá iluminação aqui. Só um minuto, pessoal. Fica aí, que eu não vou terminar, não. Pronto. Deixa eu colocar aqui direitinho. Aí. Aí, maravilha. Então, vamos lá. Esses 7 cabeças e esses 10 chifres, esses 10 diademas e coroas, referem-se, na verdade, aos reinos e a pessoas de poder. Herodes, o grande, é a primeira cabeça, é o primeiro chifre. Antípar, Alexandre, segundo, terceiro e quarto chifres arrancados. Aristóbulo, o quarto. Arquelau, segunda cabeça e quinto chifre. E aí você vai indo. Você vai fazendo os seus estudos e pesquisas escatológicas, políticas, geográficas dos tempos bíblicos, não é? Das escatologias de Daniel, você vai aprender direitinho cada coisa no seu devido lugar. E você vai redescobrir e ver que não tem capeta nem diabo, coisa nenhuma. É uma linguagem figurada dos sábios orientais, é uma linguagem figurada de Daniel, não é? Que era príncipe, que era intelectual, que era inteligentíssimo, um belo de um escritor, ok? Que usava essa simbologia para fugir também da perseguição dos seus imperadores, não é? Que lhe davam com toda essa simbologia para lucrar em cima de todo o povo também. Herodes Antipas, olha só, foi a terceira cabeça e o sexto chifre. Filipe, o tetrarca, foi a quarta cabeça, o sétimo chifre. Herodes Calces, a quinta cabeça, o oitavo chifre. Herodes Agripa, né? No tempo de Jesus, esse, sexta cabeça e nono chifre. Herodes Agripa II, o Agripa que eu falei anterior é Agripa I, esse é o Agripa I, esse é o Agripa II. Foi a sétima cabeça e o 10º chifre. O dragão vermelho, gente, ele é representado, ele é a representação da dinastia, de tudo que eu falei aqui. O dragão vermelho de Apocalipse é a representação simbólica nessa linguagem de dragão, que quer dizer poder, força, persuasão, não é? Chifre sempre representou poder, ok? Chifre nunca representou o mal, o capeta, o diabo, nada disso. O boi tem o chifre porque ele é forte, ele é grande, e ele usa o seu chifre para lutar, porque ele tem, é uma demonstração de poder na cabeça dele. O boi, a vaca, o touro, o rinoceronte, chifre sempre foi sinônimo de poder, ok? Obviamente que a malícia dos homens
por causa da palavra corno, aí vai colocar de forma pejorativa e bem vulgar, traição, adultério, essas coisas, ok? Mas chifre denota poder. Algumas coroas de alguns reis de Israel e de outras civilizações tinham chifres. Na África, alguns imperadores, alguns reis africanos usam chifre, porque denota poder, chama atenção, ok? Então, o dragão vermelho é a representação da dinastia herodiana, de toda a sua descendência e ascendência no trono, não é verdade? E não de uma suposta personalidade espiritual e maligna, um anjo caído. Herodes o Grande, 73 antes de Cristo, né? Quarto século antes de Cristo, era Idumeu, filho de Antípater e da princesa Cipros, da cidade de Petra, capital dos árabes nabateus, conhecida como a Cidade Rosa. Por quê? Por causa da coloração das pedras, né? Ficava rosa, indo para o vermelho, etc, etc. Daí você vai ver a associação, por que colocaram o diabo ou o dragão como vermelho. Só uma observação. Quando Yeshua, o Mashiach, Jesus, está falando para os seus discípulos, que ainda não eram apóstolos, que a palavra apóstolo quer dizer após missionários, quando eles ainda não eram missionários, mas eram discípulos, estudantes, aprendizes de Jesus, Jesus fala sobre a sua hora, a sua prisão, a sua morte, etc. E Pedro, humanamente comovido, emocionado, não por maldade, mas na sua ingenuidade, Pedro, ele diz, não, de forma alguma, não permitirei que isso aconteça. Eu morro no teu lugar, jamais vou deixar que alguém mate o Senhor. E o que o Senhor fala para Pedro? A resposta aramaica que Jesus dá para Pedro. Para trás de mim, Satanás, porque a ti não convém conhecer os mistérios, as revelações do reino de Deus. Ué, Pedro era Satanás? Hein, pastor, presbítero, irmãos? Não estou fazendo uma pergunta irônica, não. Pedro era Satanás? Não. Pedro estava endemoniado, estava possesso. O que aconteceu? O diabo entrou nele? Nada disso. Pedro agiu como um Satanás no sentido adjetivo da palavra. Pedro agiu no sentido de ser oposto, opositor. Aquilo que vem como oposição, diabo acusador, tentador, Satanás, tudo que é de negativo. Não, eu não vou deixar isso acontecer. Pedro não entendeu, então Pedro foi um diabo naquele momento. Pedro foi um Satã naquele momento, por não conhecer os mistérios de Deus. Quantas vezes, não é? Me permita agora fazer um comentário espiritual. Quantas vezes na sua vida mistérios grandíssimos da espiritualidade, de Deus preparados para você, e você sem querer abriu a boca, falou um pouquinho só desses mistérios, e muita gente diz, não, isso não pode acontecer de jeito nenhum, talvez você não está preparado, não, eu gosto muito de você, não, é melhor você ficar nesse cargo, é melhor você ficar com esse carro, é melhor você ficar nessa igreja, é melhor você ficar aonde você foi chamado, porque isso não pode acontecer na sua vida. Você ainda não tem estrutura, não tem experiência, não tem chamado. Eu tenho chamado e eu tenho essa experiência. Então, amados, muito cuidado com o que você fala, porque do nosso lado está cheio de diabo, está cheio de Satanás, no sentido de ser pessoa, no sentido de ser energia, no sentido de ser adversário seu, e você não sabe, não pensa. E às vezes nem é por maldade da pessoa. Mas cuidado com os seus sonhos, com os seus projetos, com as suas missões daqui para frente. Não é um espírito que está no seu encalço. Não é um capeta, não é um demônio que está preparando um monte de armadilha para você. São pessoas, seres humanos, seres reais. Ok? Quando Jesus discute com os fariseus, Mateus 23, como ele chama os fariseus e os religiosos? Abençoados? Anjos? Ele faz até uso dos salmos de Davi, que diz que é um salmo de Asaf, que ele diz, vós sois deuses, porque sois filhos de deuses. Ok? Jesus disse, vocês estão questionando se eu sou filho de Deus, se eu sou enviado de Deus.
Mas está escrito que vós sois deuses. Ó, vós sois deuses, com D minúsculo. Vós sois espíritos. Vós sois filhos do diabo, filhos de Satanás. Vocês não são filhos de Abraão, coisa nenhuma. Porque se fosse de Abraão, acreditariam em Abraão, porque Abraão falou a meu respeito. Abraão almejou ver esse dia. Então você percebe que pessoas são espíritos. E pessoas más são espíritos maus. Pessoas más são demônios. Pessoas más, invejosas. Pessoas que só querem a desgraça alheia. O cara que só quer saber de bater na mulher, só quer saber de beber. O outro só quer saber de fazer isso, só quer saber de trair. O outro só quer saber de roubar. Os políticos só querem saber de meter a mão no dinheiro do povo, através de emendas, de PEC, através de leis na surdina da noite. São demônios, são satanásios, são diabos. Isso é diabo, isso é demônio, acorda, não tem espírito maligno, coisa nenhuma. O que acontece nas igrejas são pessoas doentes, fracas, simples, humildes, que sofrem. São pessoas que não têm estrutura, não têm educação, não têm preparo para nada. Então são pessoas que se entregam à hipnose e à sugestão dos pastores. E caem achando que é um demônio que está causando os males na vida delas. Assim como a população brasileira, não é? Todos os dias somos explorados, tem migrador, tem usurpador, tem, aruga, pulgão, todos os dias. Principalmente agora, demônios disfarçados de homens de Deus, terno, gravata, Bíblia na mão, comendo o seu dinheiro toda hora. Cada ano, na Renascer, cada ano é um ano. O ano de Ezequias, ano de Neemias, ano de Esther, ano de Ruth, ano de Paulo, ano de Isaías. E cada ano tem um propósito. Na Universal, na Mundial, na comunidade Paz e Vida, do R.R. Soares, não é? Na do Malafaia, cada um tem uma estratégia de marketing muito forte, não é? Com textos bíblicos, com palavras que comovem as pessoas. Tem um vídeo do Malafaia aí que ele diz, você vai fazer um propósito de um aluguel para Deus. E Deus vai te dar uma casa. Eu gostaria de saber se tem algum membro do Malafaia que ganhou uma casa com o propósito que fez para pagar a viagem para ele e para a mulher dele em Dubai. Não é? Quantas pessoas... Olha o Edir Macedo, bilionário. Esse ano trabalha do quê? Qual o registro da carteira desse cara? Foi funcionário público lá no Rio de Janeiro há séculos. Daí só a igreja. Compra rádio, consegue concessão de canal de televisão, com o ministro das telecomunicações, consegue a Record, investe pra caramba, com o dinheiro da igreja, comprou do Silvio Santos, 11 milhões na época. É dinheiro. Se fossem do reino de Deus, se fossem paz e amor, não brigavam como onça, como leões, um querendo matar o outro, o Edir Macedo quer tomar todos os canais que tem. Fechado, canal 21, canal 14, canal isso. O missionário tão educadinho, o R.R. Soares, que diz que se você não pagar o dízimo, você não entra no céu, também quebra o pau por trás das câmeras, dos bastidores, gente. Isso não é homem de Deus, não representa Jesus Cristo, nem aqui, nem na China. Aonde foi que você me mostra na Bíblia que Jesus, Yeshua, o Mashiach, disse para os seus discípulos, construam templos de pedra, construam igrejas, construam isso, construam aquilo. Construa as pessoas, que as pessoas são templos de Deus. Deus não habita em templos feitos por homem. Já disse isso Estevão, morrendo apedrejado. Paulo disse na Grécia, não habita em templos feitos por mãos humanas, o Senhor. Somos nós, é você. Você que me ouve, que está passando por uma dificuldade agora em pandemia, você deve ser restaurado, reedificado, em todos os sentidos. Não é só ficar na igreja orando por você, que vai mandar um anjo. Um anjo nunca vai vir na sua casa de 2 asinhas, trazer uma cesta básica ou um dinheiro para pagar a sua conta. Ou para ajudar você a comprar a sua casa. Ou para pagar a faculdade do seu filho, como a filha, o filho, o neto, a neta do pastor, presidente tem. Carro importado, roda de liga leve, gasolina aditivada, carro moderno, viagem para a Europa toda hora, filho estudando lá nos Estados Unidos, no Canadá, um apanhado de cultura, um currículo enorme, falando vários idiomas. Ah, mas é porque homem de Deus, aleluia. Ah, para. O cara viaja direto para Jerusalém, você vai para onde? O máximo que você vai é para onde que você vai? Fala para mim.
Se você não vai para o interior de São Paulo aqui, ou vai para um lugarzinho bem simples, né, de turismo, como o Piscinão de Ramos, no Rio de Janeiro. Você vai aonde? Você tem carro, você pega lotação, pega trem, pega ônibus. Cadê o seu dinheiro? Que você encheu o bolso do Edir Macedo, que você encheu o bolso do Malafaia, e eles estão rindo da sua cara, dizendo que tem que construir templo para Deus. Quem disse que Deus precisa de templo? Nunca precisou. Então, esses homens são os verdadeiros diabos, os demônios, com toda a corja e colúrio de políticos do Brasil e do mundo inteiro. Esses são as potestades, não é, que habitam nos ares, lugares altos, alto padrão, altos cargos, alto escalão, sabe? É isso, acorda. Se fosse tantos demônios assim, e era só expulsar em nome de Jesus, por que o Brasil ainda está nessa fossa? Por que ainda tem tanto desemprego no Brasil? Por que nunca acaba a corrupção no Brasil? Por que a saúde nunca melhora no Brasil? Por que quando você precisa de um médico, você leva quase 8 horas para ser atendido no SUS, lá no hospital? Do SUS ou autarquia da Santa Casa? Por que você não é bem atendido? Por que não acaba a ladroagem? Ah, minha bateria está ficando fraca. Eu vou ter que parar por aqui. Espera só um minuto. Deixa eu só ver aqui uma coisa, tá, irmãos? Deixa eu só ver aqui, que peraí. Que agora tá dando um pepino aqui na minha bateria. Espera só um minuto. Deixa eu colocar aqui, peraí. Bateria fraca não pode, né? Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui, a bateria está fraca ainda. Deixa eu ver. Opa, tá aí. Peraí. Incluir massa. Ainda não. Se eu sair do ar, é o meu celular que está acabando a bateria, tá bom? Então os irmãos tenham paciência que eu vou entrar de novo, tá bom? Nem que for pelo outro aparelho do celular. Mas então é isso. Vamos continuar aqui. Agora vamos falar um pouco sobre o diabo, né? O diabo, do latim, que quer dizer diabolos, por sua vez, em grego, transliterado diabolos, quer dizer caluniador ou acusador. Diabo não é um ser, é um adjetivo. Aprende isso. Se liberta do medo. Para de ir nessas reuniões de exorcismo, de libertação, que você vai sair de lá mais perturbado ainda. Ok? No século IV, um concílio na cidade de Toledo descreveu minuciosamente o diabo como um ser composto por chifres, pele preta ou avermelhada, com o rabo e portador de um tridente. Já o tridente, irmãos, ele herdou de Netuno, lembra que eu falei? O deus dos mares, não é? Os pés de bode eram de Pan, o deus da bebida, do vinho, da sedução, né? Da aparência hedionda. Esse deus Pan é que dá a aparência horrível de Lúcifer. Só veio se concretizar a partir do fim do Império Romano, em 476 depois de Cristo, quando a Igreja Católica passou a ocupar o vazio de poder deixado pela queda de Roma, ok? Se não me engano, em 1215, o Concílio de Latrão determinou que o diabo e os demônios eram criaturas criadas por Deus. Misericórdia. Para quê? Qual o objetivo disso? Bora falar da serpente. Falamos de dragão e de serpente. O dragão, na verdade, é a serpente. É uma figura de linguagem para representar a serpente. A serpente, pessoal, ela é um réptil que muitas vezes é associado ao mal, à morte e escuridão, por ser considerado um animal misterioso, traiçoeiro e venenoso. Contudo, é um símbolo muito rico em diversas culturas. E pode representar o rejuvenescimento, a renovação, a vida, a eternidade e a sabedoria. Na mitologia greco-romana, a figura da serpente, pessoal, ela surge com Asclépio, associado à cura, símbolo da medicina e da sabedoria. Sabe? O grande herói da mitologia grega, Hércules, enfrentou o monstro Hidra, animal com o corpo de dragão
e 9 cabeças de serpente no Oriente. Olha a mitologia aí. Tanto é que o tanque de Betesda, se vocês não sabem, ele nunca foi um tanque ungido, abençoado, e nunca desceu anjo nenhum ali. O tanque de Betesda era mais um dos tanques que ficava próximo do templo de Jerusalém depois, mas antes foi um templo que o tanque de Betesda era um lugar onde havia, e tem lá a esfinge de Asclépio, que é um ídolo pagão para Israel. Digamos, um demônio, onde os seus adoradores iam, tomavam banho para se sentirem curados, porque Asclépio representava o deus da cura, ok? Isso é mitologia grega, nada a ver com o anjo que descia nas águas e eram curados, ok? Então, no hinduísmo, né? Só vou te mais celular, senão ele vai desligar. No hinduísmo, no budismo e na yoga, a serpente representa a força vital, a cura, bem como a energia cósmica e sexual associada ao Kundalini, energia física e espiritual concentrada na base da coluna, sendo a espinha dorsal a representação da serpente, energia que chega até a cabeça, trazendo a cura e o equilíbrio cósmico. Por aí você já vai pegando sobre o Jardim do Éden e a serpente, quem era a serpente, onde estava, em que lugar estava. Não foi um animal inocente que vai pagar pela manifestação, pela energia, pela possessão, não é? Pela incorporação de um espírito chamado diabo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá bom? Vamos lá. A serpente jamais poderia ser o diabo. Era uma figura de linguagem. Vamos dar uma olhadinha em Números capítulo 26 e versículo 9. O que está escrito lá? Está escrito assim: então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes que picavam o povo, e morreu muita gente em Israel. Por isso o povo veio a Moisés e disse: havemos pecado, porquanto... Está pitando aqui de novo. Oh, meu Pai amado. Deixa eu só ver. Não sai daí não. Aí, está carregando. A serpente, não é? Que simboliza o dragão, através de João. Agora, no deserto, em Números capítulo 21, versículos 6 e 9, olha só. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes que picaram o povo. E morreu muita gente em Israel. Por isso o povo veio a Moisés e disse: havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ore ao Senhor, que tire de nós estas serpentes. Então Moisés orou pelo povo e disse o Senhor a Moisés: faze-te uma serpente ardente e põe-na sobre uma haste, e será que viverá todo aquele que, tendo picado, olhar para ela. Peraí, como que Deus vai falar, Hashem vai falar isso para Moisés? É por isso que tem os questionamentos e tem a filosofia. Mas Deus não disse para Moisés, no decálogo dos 10 mandamentos: não farás para ti imagem em cima do que há nos céus, na terra, embaixo na terra e nas profundezas dos mares. Abominação é perante o Senhor, idolatria é: eu sou o Senhor e fora de mim não há Deus e não há Salvador. Agora ele pede para Moisés fazer a imagem esculpida em bronze de uma serpente, para as pessoas olharem para a serpente, e aquele que olhar não morrerá? E aí? O que você me diz? Por isso que é bom estudar, porque muitas vezes tem textos isolados, fora de contexto, que você não vai entender. Ok? Continuando. E Moisés fez uma serpente de metal e pô-la sobre uma haste. E sucedia que, picando algumas serpentes, alguém, quando este olhava para a serpente de metal, vivia. Algumas pessoas questionam esse e outros textos e dizem que Deus se contradiz. Se você olhar por aqui, é verdade. Mas se você olhar pelo campo, pela visão, pela ótica espiritual, tudo tem um fundo e um propósito, não é? Para cada um de nós. Deixa eu ver aqui mais um texto. Aqui. Na verdade, esta serpente de bronze, gente, era uma prefiguração de nosso Senhor Jesus.
que seria levantado na cruz, para que todos os que olharem com fé sejam curados de seus pecados e tenham a vida eterna. A semelhança entre estes dois ícones, serpente do deserto e o Cristo crucificado, está não apenas em que ambos foram levantados à vista de todos, né, na estaca, para remédio de seus males, mas também em que um outro representa em diferente medida, uma outra representação, uma provação para a fé de que quem os vê, a serpente de bronze, lembrando os israelitas a causa mesma de suas dores. Jesus usou a figura da serpente a ele mesmo e fez uma analogia a si próprio. Então Jesus usou o diabo, a serpente, o dragão. João capítulo 3, versículo 14. Olha o que está escrito. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. João capítulo 3, versículo 15. Abre e leia. E a serpente do Éden, gente? A serpente do Éden, tudo isso que estou passando para você colocar uma de vez na cabeça que dragão, serpente são simbologias, são reinos, são homens, são monarcas, imperadores, representam alguma coisa, mas que não é o diabo em pessoa, em espírito e nem demônio, coisa nenhuma. E a serpente do Éden? Não era Satanás, era mais uma figura de linguagem para Adão. Veja, Jesus não é Satanás. Serpente é uma figura de linguagem dos judeus. O dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, é a mesma coisa aqui. João usa uma simbologia de figura e os adjetivos para representar a dinastia herodiana, ok? Cristo nos libertou do engano, pessoal. Olha só. Colossenses 1, 13 e 16. Qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Quando João escreve isto, ele não estava falando para o futuro. Isto era uma linguagem própria para os judeus e que usava simbologia, os judeus que usava metáfora, uma linguagem de figura, quando ele disse isso. Mais um texto aqui, mais um versículo. Agora veja a passagem exata. Teve José um sonho que contou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais e disse-lhe: ouve, peço-vos, esse sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos arando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terá domínio sobre nós? Por isso, ainda mais o odiavam por seus sonhos e por suas palavras. Está em Gênesis 37, dos 5 ao 8. Olha lá, os sonhos de José. Desrespeitou as feixes ou os seus irmãos. Veja como os judeus falavam em figuras. Gênesis 37, 9. E teve José outro sonho, e o contou a seus irmãos, e disse: eis que tive ainda outro sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. Lembra, sempre linguagem de figura. Vai usar o que está disponível para eles.
Se fosse hoje, seria o quê? Seria aviões a jato, Boeing, o que? Helicóptero, satélites. Para pensar, carros, motos, não é verdade? Máquinas, bombas, tanques. Olha só. Alguém viu sol, lua e estrelas se curvar perante José? A quem ele fala? Era do pai, da mãe e de seus irmãos, quem o sol, que é o sol e a lua. De Apocalipse 12, 1, 4. Na passagem de Gênesis 37, quem é que está lá? Então a lua, o sol, as estrelas, são pessoas que se inclinam a ele. Isso você vai ver no futuro, quando ele é levantado governador no Egito. Bom, e contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o seu pai e disse-lhe: que sonho é este que tiveste? Porventura viremos, né? Eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Gênesis 37, 10. Você vê que o pai de José, né? Ele teve o entendimento. Quando a gente volta para Apocalipse, no Apocalipse 12, versículo 2 e 5, e estava grávida e com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz, e viu-se outro sinal no céu. E eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas, e a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela a luz, lhe tragasse o filho. E deu à luz um filho, homem, que há de reger todas as nações com vara de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. E já entendeu o sol e a lua e as estrelas quem era o dragão, o rei Herodes. Aqui João usa a metáfora figurada de dragão para Herodes, que quer dizer a mesma coisa que diabo. Numa tentativa de matar o menino Jesus, não é? Herodes, o grande rei da Judéia, o dragão, ordenou que todos os meninos de até 2 anos que estavam em Belém fossem mortos. A história registra muitos acontecimentos que ocorreram. Nos dias de Herodes, o rei, os quais lançam luz sobre o contexto da vida e do ministério de Jesus. Você vai ver isso em Mateus 2, do 1 ao 16. E a cauda do dragão? Diz que a cauda do dragão, em Apocalipse, arrastou a terça parte das estrelas. Aqui eles dizem que o diabo existe. Ele arrastou a terça parte dos anjos? O que representa a cauda do dragão? A sua força, o poder de Herodes. Diz: e a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas. Na Bíblia, estrelas são pessoas, ok? Os que forem sábios, pois resplandecerão como um fulgor do firmamento. E os que a muitos ensinam a justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Está em Daniel 12, 3. Estrelas são pessoas boas. Lá em Gênesis 37, 10, apontava para os irmãos de José. E diz que a cauda do dragão matou 1/3 das pessoas. Criança, mães e adolescentes. Não é que a cauda arrastou a terceira parte diante do céu. Para de viajar na maionese, com todo respeito. Para com essa mente, não é tão próspera, tão frutífera em imagens, né, de mitologias. O sistema religioso pega estas passagens para dizer que o diabo existe. Ezequiel 28, do 1, 2. E veio a minha palavra do Senhor dizendo:
filho do homem, dize ao príncipe de Tiro, assim diz o Senhor Deus, porquanto o teu coração se levou e disseste, eu sou Deus sobre a cadeira de Deus, me assento no trono, me assento no meio dos mares, e não passas de homem, e não és Deus, ainda que estimas o teu coração, como se for o coração de Deus. O príncipe de Tiro era mercador, negociavam aquelas cidades, não é? Eles começaram então a ensoberbecer. Depois, o mesmo profeta levanta uma profecia contra o seu pai, o rei de Tiro. Isso você vai encontrar em Ezequiel 28, 12 e 13, que diz, o filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro, e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, tu eras o selo da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura, estiveste no Éden, jardim de Deus, de toda pedra preciosa, era a tua cobertura, sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros, no dia em que fostes criado, foram preparados. Vamos falar um pouco agora sobre o jardim? Na verdade, jardim era jardim dos deuses, que todos os reis tinham o seu jardim. Exemplo, o jardim suspenso da Babilônia, o Éden. Aqui não era o paraíso, era um local que o rei de Tiro negociava. Presta atenção. Ezequiel 27, do 1 ao 4. Veio a minha palavra do Senhor, dizendo, tu, pois, ó filho do homem, levanta uma lamentação sobre Tiro, e diz a Tiro, que habita nas entradas do mar, e negocia com os povos em muitas ilhas. Assim diz o Senhor Deus, ó Tiro, tu dizes, eu sou perfeita em formosura, no coração dos mares estão os teus termos, e os que te edificam aperfeiçoaram a tua formosura. O príncipe e o rei de Tiro eram profundos comerciantes. Ezequiel 27, do 21 ao 23. A Arábia e todos os príncipes de Quedar eram mercadores ao teu serviço, com cordeiros, carneiros e bodes. Nestas coisas negociavam contigo. Os mercadores de Sabá e Ramá eram os teus mercadores, em todos os seus mais finos aromas. Em toda a pedra preciosa e ouro negociaram nas tuas feiras. Harã e Cané e Éden, os mercadores de Sabá, Assur e Quilmade negociavam consigo. Presta atenção. Isto aqui não tem nada a ver com o Éden ou com o paraíso. Nós não aceitamos mais mentiras. Ok? Não aceite mais mentira. Não era Satanás no paraíso. Era o rei de Tiro. Era o rei de Tiro e seu filho, o príncipe. E as pessoas, Harã e Cané e Éden, os mercadores de Sabá e Ramá, Assur e Quilmade, negociando no jardim. E pela multiplicação do seu comércio, disse o profeta ao rei de Tiro, nasceu iniquidade de ti. E por isso tu profanou, e eu vou te lançar, disse o profeta Ezequiel. Disse o profeta, fora do Monte Santo. O que significa Monte Santo? Era a autoridade. O rei era estabelecido por Deus. Por isso o profeta chama ele como querubim da guarda. Mas ele era homem. O sistema religioso mistura tudo isso para não haver conhecimento do povo de Deus. Para enganar você, passar para você que tudo isso era um espírito-chefe, eram demônios, era isso, era aquilo, era um jardim que Deus criou. Para de viajar na maionese. Lembrando, as Escrituras é um livro oriental, recheado de simbologias orientais, de crenças, mitologias e fábulas. E eles usam sempre esse recurso de linguagem oriental. Ok?
O sistema religioso misturou tudo isso para não haver conhecimento do povo de Deus. Para que você permanecesse e permaneça vítima, ovelha presa nas mãos deles. Deus existe? Claro que existe. Os anjos de Deus existem? Claro que existem. Jesus existe? Claro que existe. O Espírito Santo existe? Claro que existe. Mas o mal, Satã, diabo, os demônios, também existe. Que somos nós mesmos, a nossa carne, a nossa humanidade, os nossos desejos, como eu falei ontem, Gálatas 5, não é? E como o Tiago fala, capítulo 1, versículo 3 ou 13, versículo 13, Deus não tenta ninguém e não se deixa ser tentado, não é? E as nossas tentações é nossa, da nossa humanidade mesmo. Não houve e nunca haverá rebelião no trono de Deus. Dizer que teve rebelião no trono e dizer que Deus é falível e dizer que Deus não conhece nada, que Deus pode ser pego de surpresa e nos dá de graça, nos dá da graça, né? E não aceitar insultos, entende? Contra a soberania de Deus, que tudo que eu vi, tudo que você conhece, a gente não pode aceitar essas coisas, esses insultos contra Deus. A gente não pode duvidar da soberania de Deus. Essas coisas são insultos. Essas coisas vêm para confundir a tua cabeça. Eu estou falando para você uma coisa legal, uma coisa real, para você ser maduro na fé e não viver fantasiando tantas coisas. Colocar o pé no chão e viver com a fé em Deus, em Jesus, de forma a mais prática possível. Procurando o lado certo, o caminho certo, a verdade sempre, a sinceridade, o amor, a misericórdia e a justiça. Contra essas coisas, contra a bondade, contra as coisas espirituais, não há lei, não há capeta, não há demônio, não há feitiço, não há inveja, não há nada, nada. Mas saiba usar o termo oração, saiba usar o termo palavra, saiba usar o que está à sua disposição, às suas ferramentas, a lei, as políticas públicas, a lei, o conhecimento, a justiça, Código Civil, Código Penal, tudo que você sabe que é correto, que é bom, use, mas não fique de joelho dobrado. 1 ano esperando que Deus liberte o seu marido, que te espanque. E se você morrer durante esse 1 ano? Ou então seu marido vai se converter quando você estiver velha? Não dá para mais nada? E aí? E ele aproveitou a vida toda no pecado? Temos que ter sabedoria de Deus. Para com essa história de que um dia o demônio vai sair dele. Toda vez que ele beber, que te bater, toda vez que o outro usar droga e te espancar, toda vez que o outro sair para roubar, ai, mais uma vez o demônio pegou ele, tadinho, a carne é fraca. Não, é ele mesmo que quer. É ele mesmo que faz isso. Ele é o demônio de si mesmo e dos outros. Não viaja na maionese, irmãos. Viva a vida, valorize a sua vida, o seu tempo, a sua casa, você, sua família, seus filhos. Ok? A história inventada pelo sistema, o anjo de luz surpreendeu Deus, que com uma barba branca estava sentado na cadeira, dormindo, e que ele, o diabo, pegou uma taça, não é? Pegou uma terceira parte de seus anjos, mas a Bíblia diz que era estrelas, e que um anjo de luz fez uma rebelião no céu. Diz o sistema religioso que ele pegou a terça parte dos anjos, a Bíblia diz que era estrelas, e que o rabo do dragão, ou seja, o rei Herodes, não há nos céus, na terra e nem debaixo da terra, ninguém mais poderoso que o Senhor. Não existe um ser deformado. Quem inventou isso foi a igreja romana. Sinto muito. O diabo somos nós, a nossa natureza adâmica que herdamos de Adão. Deixa eu pegar mais um texto aqui. Aguarda só um minutinho, tá bom? Peraí, deixa eu ver se o texto está certo. O texto. Não existe criatura deformada. Tudo que existe debaixo dos céus é Deus quem fez e faz tudo. Dentro da sua perfeição, da sua bondade,
da sua beleza e da sua misericórdia. No livro de Deuteronômio, capítulo 32, versículo 39. Vede agora que eu sou, e mais nenhum Deus há além de mim. Eu mato, eu faço viver, eu firo, eu saro, e ninguém há que escape da minha mão. Não existe diabo. As operações é de Deus, somente Ele. Não tem o Satanás. Diz que somente Ele, como crentes, não é? Somente Deus é que existe. E como nós somos crentes submetidos à palavra dele, você quer que Satanás e que o demônio, que os capetas sejam mais influentes e reais do que Deus, do que a misericórdia, do que a luz, do que a bondade? De forma alguma. Só existe um ser poderoso, o Pai das luzes. Só existe o Criador. A bondade, o amor e a misericórdia. Deus jamais criaria um ser tão horrendo, ordinário, hediondo, para ficar tentando você direto, para ficar destruindo a sua vida direto, para ficar mandando cilada para você direto. Só um minuto. Ai, daqui a pouco eu vou encerrar, pessoal, que agora chegou a rainha da casa. Agora chegou minha esposa. Mas vamos ver até onde dá para ir. Tá bom? Vamos lá, gente, olha só. E Deus está dizendo pelos seus lábios que Ele, somente Ele é mais e ninguém. O livro de Isaías, capítulo 45, versículo 7. Eu formo a luz, eu crio as trevas, eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. É Deus que assume isso. Mas, pastor, ou mensageiro da luz, eu não aceito isto. Eu sei. Deus disciplina. Se fugir do mandamento dele, se for desobediente, ele te açoita, te corrige e te disciplina. Hebreus 12, 6, 7. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Por quê? Que filho há a quem o pai não corrija? Não estou falando que Deus vai te matar, vai te açoitar. Mas, através dos seus atos, das suas consequências, Ele vai te mostrando o que você está fazendo e está errado. Não é? Ele vai dando uma corda para você. E você pega essa corda e vai até onde você alcançar. Só que depois, a opção é sua. Só que o resultado você não sabe o que você vai colher lá no futuro, lá na frente. Hebreus 12, 7. Eu já li isso aqui. Quem açoita não é o diabo, e nem o demônio, né? Quem mata e fere, quem açoita, quem, digamos, nos castiga, quem nos corrige, quem permite tudo isso é Deus, ok? Ele mata, ele fere, ele cria a luz, ele cria as trevas, ele disciplina, ele açoita e corrige. Todo o domínio está nas mãos de Deus. Só o apóstolo Paulo, gente, que tinha os olhos iluminados para saber que não era o diabo. 1 Coríntios 10, 13. Não, estou acabando. 1 Coríntios 10, 13. Não veio sobre vós tentação senão humana. Ó, presta atenção no que eu estou falando para você agora. 1 aos Coríntios 10, 13. Vou pegar aqui minha Bíblia. 1 aos Coríntios 10, 13. Eu tenho todas as Bíblias aqui, tá? Tenho todas as versões, traduções. 1 Coríntios 10, 13. Deixa
Só arrumar aqui, porque essa daqui, ó. Vamos lá. 1 Coríntios 10, 13. Olha só o que ele diz. Escreve aos Coríntios o apóstolo São Paulo. Ele diz assim: não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. Então, Paulo, as palavras de Paulo, o que eu faço com isso, gente? Hein, ô Kleber Rocha,